Lucas 4, 37, fala assim a palavra de Deus. A cura da sogra de Pedro e a sua fama divulgava-se por todos os lugares, em redor daquela comarca. Ora, levantando-se Jesus da sinagoga, entrou em casa de Simão, e a sogra de Simão estava enferma, com muita febre, e rogaram-lhe por ela. E inclinando-se para ela, repreendeu a febre, e esta a deixou. E ela, levantando-se logo, serviu. E ao pôr do sol, todos os que tinham enfermos de várias doenças, lhe trazia, e impondo-lhe as mãos sobre cada um deles, os curava. E também de muitos saíram demônios, clamando e dizendo: Tu és o Cristo, o Filho de Deus. E ele, repreendendo-os, não lhe deixaram falar, pois sabia que ele era o Cristo. Até aqui está bom. Levanta a mão para o alto e diga assim: Jesus, fala comigo. Amém? Glória a Deus. Pode se assentar e glorifica o Senhor com aquelas palmas. Glória a Deus. Nós vamos para a palavra de Deus. Nessa noite quero rogar a amada atenção da noiva do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não vou ser muito extenso na palavra nessa noite. Fizemos aqui, querida igreja, amados irmãos, a leitura aqui de uma cura que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo fez na vida de uma mulher. E para completar, na vida de uma sogra. Né, sogra, tem pessoas que não dá valor em sogra, né, não valoriza. E na leitura da palavra de Deus, fala que deu uma febre muito alta sobre aquela mulher, a sogra de Pedro. E o bom que a sogra estava dentro da casa de Pedro, ficou lá na casa de Pedro. Olha o carinho que Pedro tinha pela sogra, irmãos. Glória a Deus, um carinho tão grande, eu creio, que o apóstolo Pedro tinha pela sogra, que ela veio ficar enferma e ela ficou dentro da casa de Pedro. E fizemos a leitura aqui a respeito da fama de Jesus Cristo, né? Em Lucas 4, 37, sua fama divulgava-se por todos os lugares em redor daquela comarca. Ora, levantando-se Jesus da sinagoga, e entrou em casa de Simão aqui, Pedro. E a Bíblia diz que quando Jesus entrou ali dentro da casa de Pedro, a pedido dos discípulos, né, de André, a pedido de Pedro, Jesus deixou todos os seus afazeres e foi até a casa de Pedro para poder realizar um grande milagre, irmãos. Um grande milagre, né? Teve lugares que Jesus entrou que ele foi convidado para almoçar. Teve o jantar na casa em Betânia, né? Ali com Marta, Lázaro e Maria, irmã de Marta. E nessa chamada aqui, foi para Jesus realizar uma obra, um milagre. Foi para Jesus fazer algo na vida de uma pessoa que estava enfermo.
A fé de Jesus foi tão grande, e a fé também de Pedro foi uma fé imensa. O amor que Pedro tinha pela sua família era um amor tão grande, não somente pela sua esposa, não somente, para os outros parentes, mas foi um amor tremendo que até a ponto de ele fazer um clamor a Jesus e rogar a Jesus, para Jesus ir até a casa de Pedro para poder estender as mãos sobre a sua sogra e a sua sogra ser curada, levantada daquele leito de enfermidade. E nós estamos hoje nesta poderosa campanha, aqui nesta noite. A minha família não pode fracassar. Por que a nossa família não pode fracassar? Porque nós merecemos? Não, porque Jesus Cristo, ele é interessado em abençoar aquele que humilha diante dele. Nós não somos merecedores, irmãos. Nós não somos merecedor de Deus entrar no nosso lar, na nossa casa, de Deus não deixar a nossa família fracassar, mas ele fez uma promessa, que aquele que se humilha diante de Deus, Deus o exaltarás. Jó, ele deixou um versículo dizendo que Deus salvará os humildes e livrará até aquele que não é inocente. E Jó diz assim, sim, eles serão libertos pelas purezas das vossas mãos. Deus cura quando nós oramos, irmão, em prol da nossa família. Deus cura, liberta, transforma, abre porta. Não estou somente dizendo em respeito da cura, mas quantos da nossa família precisa de um milagre urgente, de uma porta urgente, sair de uma situação difícil. Talvez estou falando com pessoas aqui, ou até mesmo por esta live, que tem pessoas da tua família que até se encontra atrás das grades. Deus pode abençoar a tua família e não deixar a sua família fracassar. A mão de Deus, de Jesus, alcança aonde nós não conseguimos alcançar. Na época das mãos fortes, não a mão poderosa que é a de Deus, a mão forte de Senaqueribe veio pelejar contra Ezequias. Ezequias levantou dizendo, não precisa ter medo. O profeta Isaías até disse, não espantais, com eles estão o braço de carne, mas conosco está a potente mão de Deus para guerrear a nossa guerra. Ezequias trouxe essa palavra e descansou, porque ele acreditava nas mãos de Deus. Ele acreditava que por mais que o exército dele era pequenino em vista do exército de Senaqueribe, mas ele acreditava com a potente mão de Deus. Por isso ele estava sempre em clamor, pedindo bênção em direção de Israel, em direção de Jerusalém. E é por isso que nós estamos aqui nesta noite, neste clamor em prol da nossa família. É por isso que nós estamos aqui nesta noite, não porque nós merecemos, a nossa família merece, não, é porque nós amamos a nossa família e acreditamos na potente misericórdia, na potente mão de Deus em direção da nossa vida. Na mensagem que Pedro chamou aqui, fizemos a leitura que já estamos finalizando, Lucas 4, 37, sua fama divulgava por todos os lugares, em redor daquela comarca. Ora, levantando-se Jesus da sinagoga, entrou em casa de Simão, Simão Pedro, e a sogra de Simão estava enferma, com muita febre, e rogaram-lhe por ela. Olha Pedro rogando, Pedro clamando por ela. Pedro não ficou parado, não, ele intercedeu a Jesus, ele não perdeu a oportunidade, não, irmãos. E aqui no 39 de Lucas 4 fala, e inclinando para ela, Jesus inclinou, ele foi em direção dela, irmãos. Tem coisa que Deus não vai em direção, porque nós não clamamos a Ele. Na época de Jesus no barco lá dormindo, o barco balançava e Jesus lá, no controle, dormindo, mas no controle.
né? Ele, como um homem dormindo, ele tinha controle de tudo, mas ele deixou o barco balançar, agitar, as ondas, né? Trazer dúvida ali. Eles disseram, um dos discípulos chegou lá: Senhor, não te incomodes que nós pereçamos. Jesus chegou e acalmou a tempestade, mas por causa do clamor de Pedro. Ele chegou: Senhor, nós vamos perecer, Senhor. Jesus atendeu o clamor de Pedro. E aqui Jesus se inclinou por causa do clamor aqui novamente, né? Lucas 4, 38b. E rogavam-lhe por ela. E inclinando-se para ela, repreendeu a febre, e esta a deixou, a febre deixou. A hora que Jesus, né, chegou e inclinou em direção da sogra de Pedro, a febre já deixou. E ela, levantando-se logo, serviu. Tinha muitos milagres, irmão, que Jesus fazia, que as pessoas, estava nem aí, recebia a cura. 10 leprosos era prova, né? 9 foi embora, recebeu a cura. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus de longe estendeu as mãos, abençoou. E ele, os 10 leprosos foi embora. Um voltou e adorou, serviu a Jesus. E essa que levantou da cama e serviu a Jesus. E ao pôr do sol, todos os que tinham enfermidade de várias doenças, lhe trazia, e impondo-lhe as mãos sobre cada um deles, o curava. E também de muitos saíram demônios, clamando e dizendo: Tu és o Cristo, o Filho de Deus. E ele repreendendo. Que maravilha, né, irmãos? Que milagre grande aconteceu aquele dia, né? Não somente na vida da sogra de Pedro, né? Mas foi marcante aqui o milagre que aconteceu na vida de uma sogra, né? Que benção, amava a sogra, né? O nosso irmão, pastor Pedro, aquele dia, fez um clamor ali, Jesus se inclinou, Jesus estendeu as mãos e repreendeu a febre dela, e a febre dela foi embora. E sabe o que aconteceu? Através do pedido de Pedro, a cura que Jesus fez, a mulher levantou e começou a andar com Jesus. Amém, irmãos? Começou a caminhar com Jesus, começou a servir Jesus. Quando eu falo servir a Jesus, é obedecer a palavra de Deus, é fazer o que Jesus fazia, as coisas, a ordenança que Cristo trazia. A mulher estava em prontidão para poder andar de acordo com o que Jesus queria naquele dia. Amém, irmãos? Esta é a palavra de Deus nessa noite. Amém? Ele realizou o grande milagre, e quando ele via pessoas endemoniadas, ele, com o poder da palavra, expulsava os espíritos malignos, os que estavam doentes ali, ele imposicionava as mãos dele, e as enfermidades eram queimadas com o fogo do Espírito Santo de Deus. Amém? E eu tenho certeza que esse mesmo Cristo, né? Esse Cristo que eu estou pregando aqui nessa noite, Ele está com as mãos estendidas sobre a nossa vida, sobre esta igreja, sobre este lar, sobre a sua família, sobre a família dos demais irmãos que estão acompanhando pela rede social. O Espírito Santo está queimando tudo quanto é espécie de enfermidade e mandando os demônios embora para a honra e glória do Senhor Jesus. Recebe o milagre urgente nesta noite, na sua vida, na sua casa, na sua família, porque a sua família não pode fracassar. A nossa família, irmão Antônio Lopes, não pode fracassar. A sua família, meus irmãos, não pode fracassar. Deus é interessado em abençoar, só basta nós clamar. O milagre aconteceu na vida da sogra de Pedro. É sogra. Glória a Deus. Benção pura, né, irmãos? Que benção, né? Enquanto uns falam mal de sogra, né? Vai na rede social, só piada de sogra, mas o povo esquece que toda sogra é mãe, né, irmãos? E Jesus nasceu no ventre de uma sogra, porque Jesus teve mais irmãos depois, né? Na Bíblia Sagrada fala que Jesus tivera irmãos, né? Então Maria foi mãe, Maria depois se tornou sogra, e foi uma santa mulher de Deus, né? Uma mulher abençoada, santa que eu falo, santificada pela a palavra de Deus em obediência. Jesus disse: sede santo que eu sou santo. Então Maria era uma mulher santa, não uma mulher divina, né?
Que divino são pessoas que não pecam. E quem não peca é somente o Pai, o Filho e o Espírito Santo de Deus. Amém? Então tem diferença entre santo, né, e ser uma pessoa divino, né, que é uma pessoa que não peca, que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo de Deus. Amém?